Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Hoje eu tenho a honra de receber nesse bate-papo uma pessoa muito especial. Essa pessoa, eu tive o prazer de fazer um trabalho junto e depois eu tive o prazer de ser professor dele e ao mesmo tempo um grande colega. Então, seja bem-vindo, meu grande amigo João Sarati. Nós vamos começar falando hoje sobre um tema que o João em tempos de home office. Eu até vou colocar aqui, né? Fala, meu grande professor. Como é que tá, Tudo meu amigo? bem? Tudo bom? Tudo tranquilo, Tudo cara. ótimo. Com você aqui, então vai ficar melhor ainda esse bate-papo. Vamos lá. E aí, tá tudo certo aí em casa? A turma tá acordada já? Já tá todo mundo no trabalho ou ainda não? A Mana tá em aula, né? Tá uma aula online, mas hoje eu decidi que eu vou Já? ficar em casa. Hoje eu acordei, eu tô caseiro hoje. Hoje eu não vou pra rua. Ai, que bom! Que bom que É. você vai ficar em casa. E ninguém vai me tirar de casa hoje. Hoje eu É não tô, isso, tá não tô bom certo. não tô bom pra ir pra rua. Fala, Tá Adriano, que certo. legal, obrigado aí pelo convite, cara. Que baita oportunidade pra gente conversar um pouco aí, né? Tava demorando pra gente fazer essa live, né? É Valeu aí pelo verdade. convite. Vamos bater esse papo, então. Com certeza. A Aline Maioli já entrou, já tá dando É, risada aqui, ó. Desse a negócio Aline de é você uma, tá meio caseiro. é, a Aline é uma querida, né? Que legal. Ela disse que não ia conseguir participar, mas eu tinha certeza que ela ia dar um jeitinho, né, de estar aí com a gente. Um abraço, Aline. Aí, a Vivi Poleto também entrou, né? A Ah, Josi Bianchini, aí, ó, já estamos começando a bombar aqui logo às 8 horas da manhã, hein, João? não é fácil, É, né? 8 da é porque manhã. o convidado é muito bom, tá louco? Bom, Johnny, aí, ó, nosso presidente Ronald Denis Pantin Filho, seja Bah, é o bem-vindo. mestre aí, Olha, ó. O ó o mestre caiu da prestígio, cama. hein? Caiu tá com É, a tá moral, vendo? né? Tá com Eu falei com moral. ele ontem. Show de bola aí, Ronald. Isso aí. Mas, Bom, gente, olha só. Primeiro eu quero, antes de entrar aqui no tema dessa live, assim como eu venho fazendo essa proposta, essa explanação geral, né? O que que acontece, né, João? Até para também a gente estar na mesma página. O que aconteceu foi o seguinte: uma aluna minha da formação em coaching, ela é enfermeira, né? aham, E ela me chamou, é a irmã da Lu, você conhece, né? A Luciana uhum, Flores, sim. então a irmã dela me chamou e falou assim: Adriano, eu tô com um problema bastante sério e eu não sei o que fazer, porque eu tenho 6 pessoas da minha equipe, da área da saúde, que estão entrando em parafuso, Sim. né? Estão num processo de desequilíbrio emocional, por quê? Porque estão recebendo pressão de tudo quanto é lado. Então, assim, é pressão dos pais, é pressão do marido, é pressão de todos os lados, né? Sim. Pressão do trabalho, né? E normalmente os profissionais da área da saúde, na linha da enfermagem, 85% são do sexo feminino. Então, Uhum, além daquele trabalho que elas exercem, que já é um trabalho num ambiente mais hostil, né? E sim. elas acabam tendo aquela dupla jornada que a mulher costuma ter, né? Sim. Então, esse tipo de coisa, então, é casa, é filho, aquela coisa toda. E aí, o que aconteceu foi que o fato desse desequilíbrio, quando ela me falou, manda essa turma para mim, que eu ajudo, né? Faça um Sim. trabalho de acolhimento, de escuta, vamos ver o que dá para a gente fazer. E nesse momento eu falei assim, peraí, só um pouquinho, só eu consigo fazer isso e tem um monte de gente que eu já formei, ou Ah, amigos, colegas que tem a possibilidade de dar suporte para esse pessoal que está na linha de frente. E aí eu peguei e fiz um vídeo e coloquei no LinkedIn e no Facebook. Cara, o negócio começou a chover, gente. Ó, deixa que eu ajudo, eu sim. quero, eu quero. Eu falei, pô, que bacana, né? A gente percebe nessa hora o quanto o nosso povo é solidário. E aí, João, o pessoal começou. Eu organizei todo mundo num grupo de WhatsApp, né? E os atendimentos já começaram. Então, pessoas que têm que são profissionais da área da saúde, que estão precisando de apoio, né? Do ponto de vista de um acolhimento, né? Tá precisando conversar, tá precisando dar uma desabafada, uma desestressada, um pouco daquilo que nós vamos falar hoje.
já estão acontecendo. Já está acontecendo. Aí eu vi que todo mundo, né, que está nesse grupo, todo mundo tem uma baita de uma especialidade legal. E foi daí que surgiu a ideia das lives e começou o projeto. E esse projeto ganhou até um nome, chama Projeto Travessia, né? Uhum. Que é Legal. justamente para a gente poder atravessar esse momento com uma saúde mental bacana, tá? Uhum. Então, esse foi o start desse trabalho, tá? Então, para sintonizar todo mundo que está chegando pela primeira vez, né? E também colocar você nessa mesma página, apesar de a gente já ter conversado, mas é importante. Então, a partir de agora, Johnny, eu quero te fazer um pedido, né? Para que você se apresente, conte um pouquinho quem é o João, né? Uhum. Aquele João Sarati, o professor, um doutor, o tirador de sarro, que a gente se diverte muito junto, enfim. Sim. Eu quero que você conte um pouco da tua história, né? Para ela dar realmente esse start para a gente falar sobre esse tema que foi muito, muito, muito legal, né? Enquanto você vai contando, eu vou colocar o tema aqui embaixo para quem for entrando na live, né? Uhum. Então eu vou colocar aqui, fica bem à vontade. Tem algumas pessoas chegando, ó, a Grazi Tô Dorigan, que vendo aí. legal, a Vanessa aluna da formação em coaching agora, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, só para a gente dar bom dia para a Karina Abreu, minha irmã, que vai acompanhando lá do Guarujá, Edson Pisol, ó, você também tá bem prestigiado por essa galera, hein? Muito bom. Legal. Legal. Vamos lá, João, tá contigo a bola, meu amigo. Beleza. Tudo bem, pessoal? Obrigado por vocês acordarem cedo e estarem aqui conosco, né? Nessa jornada, nessa travessia, que nem falou o Adriano. Eu vou procurar trazer alguma, um ponto de vista, não trago verdades absolutas aqui, isso aqui eu sempre deixo bem tranquilo. Mas me apresentando um pouco, né? Eu tenho 50 anos, meu nome é João Sarati, eu sou pai da Malu e do João Henrique, casado com a Janaína. Eu sou professor, pesquisador, consultor de empresas, eu tenho aí 25 anos de experiência no mercado e já trabalhei bastante na indústria, fui gerente, tive a oportunidade de trabalhar no ramo educacional como diretor de uma faculdade também. Tenho trilhado aí a partir de 2006 uma opção depois de ter feito engenharia mecânica de produção e alguns outros cursos, mestrado e doutorado em administração, que me levou para a docência e para a pesquisa. E eu sou um buscador de informações, né? Eu sou uma pessoa que quer estar sempre atualizado, entender melhor o mundo, né? Tenho um senso crítico bastante elevado, eu gosto de entender as coisas. E foi interessante porque o ano passado eu fiz 50 anos e eu precisava reposicionar a minha vida. Em 2008 eu pedi para sair da indústria onde eu estava trabalhando, porque eu queria ir para fora e tal, para fora para ver o que estava acontecendo por aí. Sempre fui um pensador sistêmico, né, de olhar essa questão toda da complexidade dos sistemas, de entender que, por exemplo, a sociedade, a economia, o mesmo ambiente fabril, né, onde a gente tem a liderança, que é um tema que tinha sido tratado anteriormente numa outra live, é extremamente complexo. Sempre procurei entender como é que se desenvolve equipes, essas coisas todas. Eu sou um buscador, né, e o ano passado eu tive a grata surpresa de buscar informações e voltei para a Serra Gaúcha, estava lá em Passo Fundo, chego na Serra, acabei conhecendo o Adriano por uma rede social, né, um pedido de um profissional, a gente acabou se aproximando, começamos a virar parceiros, né, e nessa trajetória o Adriano já tinha um vínculo muito forte com a Sociedade Gaúcha de Coaching, me fez um convite para fazer a formação em Life Coaching, né. E confesso que no primeiro momento eu disse, tá, o que que é isso, né? O que que vai ser importante para mim? E aí eu mergulhei de cabeça, o Adriano está de prova disso, e foi um processo transformador, foram 120 horas de formação, né, com estágio e tudo, e foi possível entender melhor a mim, né, autoconhecimento, o heteroconhecimento também, e a partir disso eu consegui identificar aquilo que eu desejo para mim e aquilo que eu não desejo. Quem sou eu, né? E, pessoal, me identifiquei como um contador de histórias, por incrível que pareça, porque sempre tem aquela história assim, tu é engenheiro, tu é professor, tu é consultor. Então, hoje o que eu tenho? Uma trajetória
né, de vida, várias experiências, e o meu barato, o meu propósito de vida atualmente é conectar pessoas para construir coisas juntas, para co-criar. Então, usar essa questão toda de a experiência, de aprendizado, de conhecimento acadêmico, de conhecimento de pesquisador, para animar, né, determinados grupos de pessoas, organizações, para trazer alma para essas pessoas, encontrar caminhos e fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível naquele ambiente, naquela organização que deseja fazer determinada coisa melhor. Então essa é a minha trajetória. Eu sou um cara apaixonado pelas coisas que faço, eu me entrego realmente, gosto muito de conectar com pessoas, de estar em ambientes, por essa questão da docência para mim é muito bacana, consultoria, a gente acaba descobrindo um mundo, né? Tive uma experiência internacional interessante e estou aberto ao conhecimento, eu gosto dessa interface com pessoas para eu me ajudar e ajudar aos outros, né? Essa é um pouco da minha trajetória. Legal, João. Eu vou deixar o tema fixado aqui. O Ronald está falando no início o João era bem cético, agora é do time, é isso aí, né? E ele está falando de cocriação também, essa é a palavra. Bom, é isso aí. João, olha só, o que demandou muito esse nosso bate-papo foi uma conversa que nós tivemos nessa semana, né, a respeito desse momento todo, desse cenário que a gente vive e do processo de trabalho em home office. Eu tinha feito uma live com o Guga, né, o Gustavo Leme, que foi considerado um dos 5 RHs mais admirados do Brasil, e nós falamos na semana passada, se eu não me engano, sobre um processo muito interessante do legado que esse processo que a gente está vivendo, que esse contexto que a gente está vivendo vai deixar. E naquela live a gente falou bastante sobre a infantilização da mão de obra dentro da organização, né? Onde o modelo que ainda se perpetua, e aqui na nossa região esse modelo é bastante presente, que é o modelo de comando e controle, né? Ele faz com que você tenha dentro desse modelo um processo de infantilização, onde a gente vê cargos achatados, né, profissionais fazendo sempre a função de um nível anterior. Então, o analista faz papel de assistente, o gestor faz papel de analista, né, o diretor não dirige nada, ele acaba fazendo trabalho mais gerencial, enfim. Né, quando a gente pega esse modelo ainda, onde o obra acaba acontecendo de uma forma muito intensa. E a gente sabe que isso aqui é muito presente, porque existe dentro do. Adriano, eu fiquei sem áudio. Voltou. Beleza. Legal. Olha só. Então, assim, o que eu estava te dizendo é o seguinte: se ficar sem áudio, me avisa, tá? Porque às vezes a internet, como está todo mundo assim. usando. Isso. Sim. Ou então é assim. Não. Então, assim, o que eu estava dizendo, né, João, é que esse processo, então, de infantilização acaba trazendo para esse momento um momento de autonomia, né? Tô sem som de novo? Eu tô te ouvindo. Tá, então tá. Aquela questão assim da autonomia, né? Autonomia por quê? Porque não dá mais para você fazer microgestão num processo de home office. Né? A não ser que você esteja com o teu gestor ali ligado com você 24 horas por dia, né? Conectado contigo para saber o que você está fazendo, que hora você vai no banheiro, que hora você não vai, enfim, esse tipo de coisa. Então eu queria que você abordasse um pouco sobre a tua percepção em relação a isso, né? Esse novo cenário e como de repente ele se conecta com isso que eu trouxe para ti. E se faz sentido esse tema de infantilização da mão de obra. Sim, como contador de histórias, né, eu vou contar uma passagem. Eu trabalhei 10 anos na Tramontina e o ano passado
numa festa de final de ano, eu encontrei, tinha mais de 1.000 pessoas lá em Farroupilha, eu encontrei uns ex-colegas da Tramontina. E eu acredito muito que o que a gente deixa são as histórias, aquilo que fica legal mesmo, né? Eu encontrei alguns colegas e um colega que eu tenho muito apreço, chamado Diego Belegante, disse assim: e aí, como é que tu tá, cara? Tu continua fazendo aqueles teus diagramas complexos para tentar entender a realidade, né, que tu desenha, e aí a gente fica olhando assim, onde é que o cara tirou isso, né? Eu continuo fazendo isso. Eu quero só mostrar para vocês aqui que eu fiz algumas anotações para essa live, né? E aí fiquei pensando, né? Eu digo, cara, cada um tem uma tela em branco, né? A crise, na verdade, para mim é como se ela fosse uma tela em branco, é algo inédito. A gente se deparou com um conjunto de pincéis, de tintas, de possibilidades, e ela está aí. O que tu vai fazer com a tela? Tu vai rasgar ela, você vai fazer uma caricatura, você vai fazer alguma coisa abstrata, enfim, a gente se deparou com isso. Eu fiz um desenho, que é o meu desenho, assim, quero compartilhar um pouco com você sobre algumas questões conceituais também, que eu entendo que podem ajudar a gente, ou atrapalhar, dependendo, né, porque informação, às vezes, ela faz com que a gente tenha que se defrontar, né, conosco mesmo. Entendo que a crise traz esse momento que a gente falou tanto de VUCA, né? A gente sempre falava de VUCA, né? E a questão da volatilidade, da complexidade, da ambiguidade, da incerteza, ela bateu a porta. E a gente está tendo que viver isso, né? Então, o que a gente tem hoje? Vamos pensar numa questão conceitual de gestão, né? Que é uma área que interessa para o pessoal. Para quem trabalha como líder ou trabalha na empresa, na indústria, nas organizações, o processo decisório ele é inerente, tu tem que tomar decisão o tempo todo e tu tem que ter conhecimento para isso. E o que nos bate a porta? São problemas. Mas problemas, e aí eu quero frisar bem, entre aspas, num ambiente controlado, que a empresa ela é controlada. Digamos assim, eu tenho os processos bem ou mal, tácito ou explícito mapeados. Eu tenho um nível de capacidade e demanda que eu conheço. Eu tenho uma previsibilidade. As pessoas estão naquele ambiente fabril, industrial, organizacional para fazer aquilo naquele momento. Eu seto a máquina para fazer aquilo. Então, eu vou para esse momento dentro de uma lógica de indústria tradicional, e agora caiu a ficha mesmo, e a máscara de que a indústria, na sua maioria, é tradicional. Eu giro a chave e começo a trabalhar. Eu sei que as crianças estão na escola, que meu marido está distante trabalhando, que o pai e a mãe estão bem, aquela coisa toda. Eu tenho uma previsibilidade que faz com que eu certo conforto ou de crença de que as coisas vão acontecer conforme previsão. Imagina uma fábrica que ela tem uma capacidade de 100 peças por dia, chega uma demanda louca de 1.000 peças por dia. Como ela faz para se virar nesse processo? Já era. E o que aconteceu conosco, na verdade, é que para tomar decisão, eu preciso de informações. Ou preciso fatores que eu somo. De manhã está frio, eu preciso saber se está frio para botar o casaco, decidir se eu vou botar o casaco ou não. A gente decide o tempo todo, né? A gente toma mais de 300 decisões relacionadas à vida pessoal da gente todos os dias. Então, é todo momento tomando decisão. Aí quando eu entro num sistema de instabilidade, de altíssima incerteza, e os espaços não ficam bem definidos, imagina o que acontece. Você está trabalhando, imagina, e aí chega um jardim de infância circulando pelo corredor da fábrica. Cara, isso não é esperado. Como é que eu vou fazer? E a crise nos traz essa novidade. Você vinha falando uma coisa bem interessante antes, que é a questão da infantilização do trabalho. É normal, né, no sistema tradicional, a atomização do trabalhador. Ou seja, a pessoa qual a tua área? Qual é o teu departamento? Qual que é a tua função na empresa? Eu faço isso. Bom, tá certo isso. Isso faz com que eu fique numa zona de conforto. Só que a gente tem comportamento de pai, de adulto e de criança nessa vida. O pessoal da psicologia vai poder ajudar. Só que, normalmente, o papel da criança é quem faz manha. Né? Tem alguma coisa errada, vai chorar. O pai é aquele do comando-controle, é o comando-me que a gente fala aqui na Serra, né? Dizer, aqui mando eu. E espera-se a palavra do pai. A gente muito reclama de ter controle e comando, né? Comando-controle, mas muitas vezes é bem satisfatório, porque tem uma outra pessoa tomando a decisão por mim. Mais fácil, né, João? É muito mais fácil. Só que o adulto é o cara que vai ter que gerenciar a frustração, que vai ter que encarar os problemas.
E assim, a gente entrou numa vibe de vida, né, Adriano e pessoal, que as coisas, elas deram a impressão de estar todas sob controle. E a gente está numa rotina, numa rotina, numa rotina. Aí o desafio que eu coloco aqui, até eu fiquei pensando ontem, né? A família, uma interpretação interessante durante o período de crise, ela é uma bomba de conflito, de gerações, de interesses e de obrigações, né? Imagina o seguinte, a gente tem na empresa, pô, eu tenho um cara lá que é novato, né? Fala, Esdras, tudo bem? Deixa eu dar um alô pro pessoal, Adriano. O Vai Esdras, meu lá. querido parceiro aí, tá no ar, eu queria mandar um abraço também Muito pro bom que Daniel. ele tá com a gente. Muito top, né? A questão do Daniel Mandelli, também um amigão lá da Mário Tour, de Farroupilha, que está online aí. Um abraço, Daniel. Tem a Então, Karen também que entrou, o Tuca, o Gustavo Leme, aí, ó. Falei dele, ó. Tá aí, ó. Aí, Guga, contribui com a gente com essa. Além, o Ronald já está contribuindo bastante, mas o Guga também contribui com a gente com esse papo que vai ser bem interessante. acabou de Tuca entrar também. A Gabi Girardi, lá da região de Passo Fundo, me orientando no mestrado, querida. Um abraço para ti, Gabi. Então, assim, ó, pensa a família como uma bomba relógio. Família é conflito, cara. Tem um filme italiano, daqui a pouco eu me lembro o nome, sobre a família. Família é Serpente, se não me engano, o nome do filme. É muito interessante que é uma paródia, uma gozação com a questão da família, né? Parente é Serpente, é o nome do filme. E a família, se você pega uma empresa com os octogenários, né, a galera de meia idade, a juventude trabalhando ali, ou o pessoal com uma idade, um pessoal mais novo, é óbvio que vai dar conflito. Os interesses, as velocidades são diferentes. E aí você está acostumado com um padrão de delegar para uma série de pessoas ou organizações de resolver os problemas da tua família. De certa forma, como a coisa é muito automatizada, a tecnologia nos deu essa sensação de que está tudo resolvido, a gente tem aquela hiperconectividade, essa celeridade, né? E daqui a pouco para tudo, bota todo mundo no mesmo negócio, vira um Big Brother. E a galerinha gritando, e o trabalho para ser entregue, eu estava na lógica de comando e controle, mas eu vou ter que fazer comida, mas chegam as contas e eu tenho uma incerteza gigantesca se meu trabalho vai perdurar. É ambíguo, porque se vai para a rua é perigoso, se fica em casa deprime. Como é que eu resolvo esse negócio todo, né? Então, entra essa lógica mesmo de espaço E que eu era isso que propus. todo mundo esperava de É, ti, João, que trouxesse é, a receita para a gente é. resolver isso. Só que aí que está o problema. Cada um vai ter que pegar o seu quadro. Ah, mas não sei desenhar. Bora desenhar. Faz um garrancho aí. E essa vai ser a tua interpretação. Então, olha só, algumas variáveis aqui para trazer para vocês. A minha tese de doutorado, eu trabalhei sobre o conceito de território. Tá? Um conceito novo no Brasil, mas é muito interessante pelo seguinte. A gente está criando aqui nesse grupo, nessa live, um território. Ele é um território virtual, mas tem pessoas que têm um certo nível de engajamento com essa proposta. E a gente está vivendo esse espaço, que é um espaço virtual. Então, juntando tudo isso, a gente cria um território, a gente vivencia isso. E aí tem uma lógica de espaço, que o espaço na fábrica ele é delimitado pela régua, pelo layout, né? E aí, veja só o que acontece quando eu tenho espaços diferentes com as mesmas pessoas. Quer ver uma coisa? Vamos fazer live aqui, tá? Não vai funcionar. Mas eu vou fazer um negócio, olha só. Eu apaguei um pouco a luz aqui, né? Já começa a piorar. Isso é estudado há muito tempo. Vou acender de novo. Se eu apago a luz ou acendo a luz do ambiente de trabalho, o comportamento das pessoas muda. Certo? Muda o layout, melhora. E por que as pessoas mudam o layout? Uma organização é um monte de gente que pensa diferente, colocada no contexto para pensar igual, com os processos equilibrados, para chegar no resultado proposto. Só que se você muda o layout, você muda a relação das pessoas com o espaço físico. Nesse caso, o nosso aqui não é físico. E esse espaço ele pode ser físico, geográfico, pode ser um terreno, né? Mas se ele não for habitado por gente, se ele não tiver relação ali dentro, não vai funcionar. Então, agora eu pego e mudo. Eu trabalhava no meu departamento com o meu crachá e eu tinha autoridade sobre aquilo, delegado ou não.
ou era comandado. Agora eu venho para casa e eu tenho que lidar com os filhos, com a mulher, com as contas, com o cachorro, com a rotina, com acabou o glamour, acorda amassado, né? E aí eu tenho que vir para a live. As coisas, as variáveis mudam. Como eu vou encontrar essas pessoas? E aí tem um outro ingrediente. O primeiro é espaço. O segundo ingrediente é tempo. E aí você muito bem lembra, né, da formação de coaching, a gente tem um espaço, um tempo quantitativo e um tempo qualitativo. O tempo, a gente acostumou com o tempo do Cronos e relógio. Kairos. O Cronos, nós estamos geridos pelo Cronos, tudo é tempo. Quando você vai para uma unidade de tempo na fábrica, a Aline vai lembrar disso, tá, querida, tá aí online, do tempo de processamento individual, é tantos segundos. A gente precisa fazer esse movimento. Aí eu chego em casa, cadê o tempo de processamento individual? Eu estou fazendo a live, está o filho ali do lado, ranhento, gritando, precisando tomar café, e não tenho o que fazer. E ele está interferindo no meu trabalho. Cara, e aí eu faço como? Então, eu saio do tempo quantitativo para o qualitativo. E aí, meu amigo, tem um pesquisador da PUC lá, o Ivan Esquerdo, que é o maior drama desse momento. A gente tem que se dar de cara conosco mesmo e entender a nossa dinâmica real. O que é a nossa família, que trabalho que eu estou fazendo, o que eu posso desenhar com tudo que eu fiz. O meu cotidiano ele era todo organizadinho, todo quebradinho, todo certinho. Agora embolou tudo. Eu tenho uma multiterritorialidade, vários espaços ao mesmo tempo. E aí eu preciso sair de uma partitura certinha para entrar num jazz, né? Eu tenho que tocar conforme a música. E esse aqui é o drama, essa aqui é a dificuldade que a gente tem. E não tem como você tocar na mesma batida. Eu vou falar mais 2 ou 3 conceitos bem rapidinho, e aí a gente amplia um pouco mais. Além disso, tem uma outra questão, que é a questão tecnológica. A tecnologia ela nos dá muito conforto, certo? Aí os meus alunos perguntam assim, Adriano, a gente bota a tecnologia, investe na empresa e a meta nunca chega, ela sempre cresce. Certo ou não? Aham. Tu bota robô, tu mexe, tu faz e acontece, mas sempre tu precisa melhorar. O drama capacidade versus demanda vai continuar. E aí tem uma questão que eu entendo que seja antinatural, que junto com esse processo de espaço e tempo, vamos pegar um exemplo de uma praça pública abandonada. Essa praça pública abandonada ela é dada ao crime, ou à drogadição. Aí a comunidade resolve habitar essa praça e vai para lá e faz um movimento e se empodera dessa praça, leva os filhos, começa a tomar chimarrão. O pessoal lá de São Paulo não toma chimarrão, né, Adriano? E aí vai indo, habita essa praça, a praça está habitada, ela muda a territorialidade construída. Ela começa a ser um espaço de compartilhamento. Só que essa praça ela funciona em determinado horário. De noite ela tem que descansar. Quem é marombeiro aí, o meu amigo Daniel Mandelli faz lá os crossfit, não consegue malhar o dia inteiro. Tu tem que ter um período de descanso. Só que a tecnologia, ela hiperexcitou a gente, ela nos deixou hiperconectado. E aí o mundo é VUCA e paradoxal, o que acontece? Eu saio de um trabalho que era organizado, setorizado e partilhado, né? Uma parte, aliás, particionado, uma parte do meu dia, e agora eu estou total online. Para um pouquinho, tem um conceito Total, a importante. qualquer momento, né, João? Não, cara, desculpa a expressão, gente, mas você está sentado no vaso, o cara está te mandando um WhatsApp dizendo que está atrasado. Ontem aconteceu comigo, o cara disse, posso entrar em 5 minutos? Eu disse, bom, se pagar bem, que mal tem, né? Então... Tá. Mas aí... olha, João, olha a relação disso que você está falando com o que eu te disse da infantilização. Claro. Olha só, eu posso atrasar 5 minutos, eu posso. Percebe esse processo hierárquico, ele vai um pouco além do que seria um processo de relação aceitável, né? Porque Exato. ele demanda uma aceitação como se fosse uma paternidade, né? Isso. Exatamente isso. A pessoa vem de lá e fala assim, eu posso fazer parte desse negócio? Será que dá? Agora tu vê o seguinte, isso é importante, é uma questão de, você falou na live anterior, acho que é com o Tuca, né, se não me engano, questão de disciplina e tal, mas 2 conceitos importantes e vem um terceiro que é fruto disso, movimento e pausa.
Eu gosto muito de jazz, gosto muito de música, procuro brincar lá com o saxofone nas horas extras. Música é movimento. Imagina uma nota interminável. Deus me Tocam lá, livre. horrível. A música precisa gerar sensações. Ela precisa gerar tensão, desconforto, pausa, descanso, expectativa. Música é arte, a vida é arte. A empresa, já dizia o Peter Drucker lá, né, que a administração é arte. Cara, então assim, eu preciso gerar movimento e pausa alinhados conforme o teu ritmo, e Sem entra o dúvida. conceito de ritmo no final da jogada. Pausa, movimento e ritmo. E um território, uma praça, a nossa vida, eu quero mudar de vida, quero emagrecer e quero melhorar. Você vai malhar, sei lá, de manhã, vai trabalhar de dia, de noite, tu descansa. Se ficar o tempo todo, 8 horas na academia, acabou. Então o que acontece? Gera uma nova tensão, a gente estica a corda até não dar mais, fica hiperexcitado, o nosso dia com a tecnologia ele alongou. Bem antigamente o cara ia para a caverna quando anoitecia, aí a vela, né, trouxe uma nova expectativa porque nos deixou mais tempo de vigília, só que hoje a gente está hiper, ultra, max conectado, dorme com o celular no lado da cama, e aí eu saio de um ambiente extremamente controlado, com poucas variáveis, boto toda a bomba relógio da família, com um ritmo que não termina. Então a minha esposa, por exemplo, é professora, ela está trabalhando muito mais em home office do que se ela tivesse indo para a universidade. Você sabe que Meu, a minha mistura. esposa falou a mesma coisa, João. Ela falou assim, ó, se eu não te tirar do computador, você fica o dia inteiro trabalhando. E a gente Meu, não... aí tem aquela questão que você falou antes, que é a percepção do tempo. isso. Isso, ontem a gente estava discutindo isso com meu filho de 11 anos, e ele disse, pai, eu não aguento mais, o tempo não passa. E aí tem uma questão que é, a gente vai, pergunta para um velhinho aí, uma pessoa de bastante idade, quem tem vô e vó, 80, 85 anos, ele vai dizer assim, os anos voam, mas os dias não passam, ou as horas não passam, porque a percepção do tempo muda. Pensa se você está numa coisa de extremo prazer. Então, como é que faz, cara? Tem muito prazer, é muito legal, tu tá te divertindo, passou rápido. Agora fica numa fila para pagar uma conta. É uma desgraça. Então, a gente está enfrentando hoje também uma questão muito importante. A gente tanto queria essa liberdade. A tecnologia ia nos suportar, ia fazer com que a gente bombasse. Nós estamos presos. E aí tem uma outra questão, que é o seguinte, cara, hoje a gente não tem informação confiável de fora para dentro para tomar decisão. Eu não vou entrar em posicionamento político, né? Mas a gente não tem líderes que nos conectem, não tem informação coerente que nos faça tomar decisões. Não, existe uma baita Cara, polaridade, né, João? e outra coisa, qualquer decisão que você tomar, você vai levar pau. Então nós estamos aprisionados num monstrinho que a gente mesmo criou, né? Faz parte do processo. Agora, como que a gente exercita, Adriano, outras duas variáveis bem importantes? Não existe, nós somos relacionais, né? A gente está próximo, eu moro aqui num edifício que tem 70 apartamentos. Eu não, normalmente a gente não conversa com os vizinhos. Para que serve essa proximidade das pessoas? Ou às vezes lá na equipe, lá na empresa, né? Você conhece todo mundo, mas pouco se conecta, tu não sabe dos projetos das pessoas para partilhar. E também você não faz a questão da reciprocidade, que é o equilíbrio entre dar e receber, né? Que tem esse movimento todo que é muito importante. Isso pode ser digital, enfim, a gente perdeu essa conexão por achar que as redes sociais elas são maravilhosas, elas propiciam essa live aqui, por exemplo. Mas a gente precisa lembrar, na minha opinião, que essa crise vai nos fazer sentir mais humanos do que a gente se sentia até então. Porque as dores começam a vir à tona, né? Então, a dor é inevitável. Mas agora, como alguém já disse, né, o sofrimento a gente vai poder escolher se a gente vai querer sofrer ou não. Mas o É movimento o verdade. momento é complexo, Adriano. Ô João, você sabe uma coisa, né? Você que participou comigo da formação em coaching, quando foi o seu momento de virada e tal, comigo e com o Ronald, né? Uma coisa que sabe que a nossa formação ela tem uma questão de muita sinestesia, né? Então Uhum. a gente está o tempo todo ali trocando não só informações, mas também muita energia, né? Sim. E a gente fez agora porque a gente estava uma formação andando, né? E tivemos que migrar para o online.
né? O Uhum. fato das pessoas se reencontrarem, mesmo que online, foi algo assim, ó, sensacional. As pessoas entraram num momento assim muito de êxtase, como se aquele momento fosse, como se eles estivessem juntos de novo. Isso foi algo muito Sim, bom. Mas todos sentiram falta de uma coisa que todos nós sentimos, né? Que é o poder do abraço, poder o abraçar nossos toque, né? amigos, né? O toque, né? Isso. Aquele negócio de você chegar e cumprimentar alguém sem nenhum receio. E eu vejo que talvez todo esse processo ele vai trazer uma mudança muito grande, né? Uhum. Tu vê só uma questão que se fala muito, né? Isso, obviamente que isso vai mudar, a gente vai. Por exemplo, muitas empresas diziam estar preparadas para trabalhar online, não estavam. A gente vai ter essa É, migração, a gente vai ter essa mudança. Talvez para uma outra live, enfim, trabalho, emprego, a lógica vai mudar. A gente vai ter trabalho, mas o emprego fixo, né, com garantia, vai ser difícil. Mas tem uma outra questão que eu queria colocar também, que é o seguinte, cara, a gente pega, a gente tem o receio, não, mas o hábito de delegar para outros as tomadas de decisões ou os encaminhamentos, né? Quer dizer, o governo é responsável por isso. Entendo que esse momento de isolamento nos faz refletir sobre as nossas responsabilidades no núcleo menor, que é o núcleo da nossa família, ou no núcleo da nossa comunidade, né? A gente está vivenciando um momento que nos gera uma ansiedade gigante, porque a gente está em crise de capacidade. A preocupação e a ansiedade, o medo de todo mundo é, poxa vida, se precisar de respirador, será que eu vou ter? Para os meus vai ter, né? E aí entram dois conceitos também bem importantes para a gente explorar, que é o mundo ou da escassez ou da abundância. Que aí a gente poderia falar em pensamento sistêmico, que tu sabe que é uma praia que eu gosto muito, que é quando a gente tem o senso comum e o pensamento de manada, a gente vive sempre no mundo da escassez. Lembra o que aconteceu com o papel higiênico no início da crise, né? Todo mundo Vixe, saiu para pegar papel higiênico como se fosse faltar, né? Mas o da abundância é o seguinte, eu estou aqui em casa com uma caixinha de 50 luvas, 50 pares de luvas. Se alguém precisar, cara, talvez alguém esteja precisando e vai faltar. Eu não conseguia comprar uma caixa menor. Mas se todo mundo comprar uma caixa de 50 luvas, provavelmente vai faltar luvas, né? Então, a gente vai precisar migrar nesse momento de um egoísmo, né? Ou um pensamento de escassez, para um pensamento de abundância. E nós somos muito frágeis, infelizmente a gente não estava preparado para resolver isso. É que nem na empresa, chega uma demanda extraordinária de um pedido de exportação, como é que tu vai resolver se tu não tem uma estrutura preparada? Então a gente vai ter que ser resiliente, a gente vai ter que se reinventar, vai ter que se redesenhar. E aí, vindo para casa, Adriano, voltando a uma pergunta que tu fez lá no começo, como é que o cara que é teu líder ou você vai controlar a tua equipe à distância? Você vai abrir uma conta bancária com um banco que não tem agência, uma fintech? Qual que é o pressuposto? Por que ninguém quer comprar na internet? Ah, não sei se vão entregar, eu quero ver meu produto na loja. Só que essa questão maluca do intangível e da rede social tem um pressuposto. Aí o Esdras, que trabalha com TI, sabe muito bem disso, que é um pressuposto de confiança. Eu vou ter que acreditar que o cara exato. vai me entregar. Eu vou ter que acreditar que o cara vai se virar. Só que daí é por entrega e não é mais pelo taxímetro. E a gente ainda está acostumado com a posse, o objeto. Eu tenho que ter o carro comigo, eu quero polir o carro no final de semana. Meu amigo, tem muita gente migrando para o serviço, para a comodidade do deslocamento seguro, por exemplo, e vai pagar por isso. Eu não quero os diversos outros custos, entendeu? Então a gente vai ter que resetar a cabeça nesse A gente vai momento. ter que fazer uma live para falar só sobre 4.0, hein? Porque isso tem muita Meu, coisa a ver com o momento que a gente está vivendo, né, João? E eu vejo que essa questão do modelo tradicional, né, de trabalho, né, uhum, de emprego, ele já estava sofrendo uma mudança. já, Apesar da resistência à mudança ser muito grande, né? O Ronald colocou aqui a economia colaborativa, economia circular, coisas que a isso, gente já percebe de forma muito mais intensa na Europa, ainda o Brasil sofre bastante com isso, ou resiste muito a isso, talvez até pelo modelo mental
na realidade, do topo das organizações, porque a gente ainda tem aqueles profissionais que estão dentro das empresas que devem estar sofrendo pra caramba com esse modelo atual, Nossa, né? Que tem o sobrenome da empresa, né? Então, eu sou o João Sarati da Tramontina. Eu sou Adriano Abreu da Grendene. Não é. E aquele cara que passou 40, 35, 40 anos nessa empresa, nesse momento o cara deve estar entrando em parafuso. com Né? certeza, isso é um problemão. E tem uma outra questão que entra na jogada, que é as pessoas estão revendo valores e crenças com essa Sem loucura dúvida. toda. Então, o que que é valor para você? A questão do valor ela vai mudar, inclusive, para produtos e serviços. A pessoa realmente quer esse produto, ela quer a facilidade, ela quer o serviço, né? E aí tem duas questões também que eu considero importantes, que inclusive isso eu estudei lá na época do doutorado, que você pega, vou dar um exemplo bem simples aqui, né? Aqui perto de Caxias tem em Bento Gonçalves o Caminhos de Pedra, que é um roteiro muito bacana. Esse roteiro ele estava esquecido, né? Havia uma pequena decisão top-down, de cima para baixo. Há muito tempo atrás tinha uma rota rural e aí se construiu uma grande rodovia. É a mesma história da Rota 66 nos Estados Unidos. E aí as pessoas deixam de habitar aquela pequena rota agrícola para pegar a grande rodovia asfaltada. O que aconteceu com essa região? Sofreu. Então a pergunta que eu tinha no início é por que algumas regiões se desenvolvem e outras não. Aí você pega essa grande rota, gerou um curto-circuito, aquela região ficou debilitada. Ela se reinventa nos anos 90, são famílias rurais, e aí começa a habitar o turismo ali. Mas olha só a grande sacada. Adulto tem que gerenciar a frustração e as coisas são ambíguas e paradoxais. Só que você consegue fazer uma alavancagem econômica que interfere na tua vida, porque tu vinha numa rotina de não tanto sucesso econômico, você alavanca o sucesso econômico, você começa a perder em qualidade de vida na sua casa. E aí o que acontece? O turismo invade a área e as pessoas começam a sofrer da não separação entre o doméstico e o trabalho. O turista se acha no direito de entrar no empreendimento o horário que for. E aí bagunça o negócio. Veja só como uma melhoria gera um problema, né? Então, esse equilíbrio ele é importante. Aí eu passo de uma economia que era totalmente moral, de relação de reciprocidade, isso começa a diminuir, começa a aumentar as trocas econômicas puras. As pessoas querem fazer mais troca, quer chegar lá no empreendimento, comprar o doce, comprar a erva mate, comprar o vinho, estão um pouco se lixando com essa lógica da família aqui. Nós estamos vivendo um momento parecido. A gente misturou as coisas. E nós conseguimos trabalhar muito bem numa rotina, separando o nosso dia em pequenas fatias para ficar mais fácil de digerir, né? Então, o privilégio que a gente tem hoje é de viver essa transição, de viver essa maluquice toda, mas nós estamos imersos a isso. Nós somos partícipes desse momento. Nós vamos poder escrever muita coisa legal, nós vamos poder contar muita história. Então, eu acredito que isso vai nos reforçar, né, Adriano? Eu vejo que sim, viu, João? A grande questão é que talvez todos esses modelos mais tradicionais, o Ronald também colocou isso ali antes, né? Olha só como o Tuca também tinha colocado mais para cima, dizendo que um funcionário dele pediu para voltar ao trabalho porque ele não aguentava mais ficar em casa, né? Então, mas esse modelo, ele tende a sofrer uma mudança que eu acredito que vai cair por terra muita questão principalmente da produtividade. Porque as pessoas, o modelo anterior de comando e controle, o modelo presente, não anterior, presente ainda no Brasil de comando e controle, você tem uma experiência no exterior muito maior que a minha, mas assim, eu não sei o quanto isso ainda está presente na Europa, que é o local que você ficou mais tempo, mas uma coisa que eu vejo que esse modelo vai fazer é que ou amplia a relação de confiança, ou as empresas vão quebrar. É isso aí. Né? E algumas empresas vão quebrar. Vão quebrar, porque aquele modelo do Qua Comando Me, né, que você falou no começo, eu mando, você obedece, vai acabar, cara.
E esses caras que continuam com esse modelo vão quebrar, se não quebraram já, vão quebrar num curto período de tempo. Porque a própria relação de produtividade e presença, né, presença no ambiente de trabalho, vai ter uma reviravolta. Tem uma questão bem importante, isso na verdade vai ter que ser revisitado direto, né? Mas eu repito muitas coisas, né? A gente conta história e lembra do movimento, né? E pausa. A história ela vai sedimentando em camadas. Olha para o solo, né? Para a questão geológica, né? E mesmo aquela camada ela envelhece, né? Eu estava falando do território ali turístico. Tem protesto de gente que não quer o turismo, então ela está se reterritorializando, está tendo uma mudança nas placas tectônicas desse local que vai construir um novo cenário. E eu entendo isso tudo como necessário e vai acontecer aí na frente, quer dizer, o novo modelo de gestão virá. Tem uma outra coisa, Adriano, que eu acabei me passando, que eu tinha anotado aqui, que eu queria comentar, que eu tinha falado do Ivan Esquerdo, né, que é muito difícil a gente encarar o espelho nesse momento, e o curso de coaching fica a dica, né, para todos aí, quem não fez, faça, porque é muito esclarecedor de buscar autoconhecimento e heteroconhecimento. É a questão eu falei do movimento, da pausa e do ritmo, mas é de você ter tempo para você também. Se você está nessa maluquice, né, hoje em dia é normal, o pessoal diz, o brasileiro não trabalha. A gente trabalha de manhã e de tarde e vai fazer curso de noite, né, ou é um pós, ou a faculdade. E aí eu sempre desafio os alunos, os colegas, os parceiros, como é que está teu tempo de lazer, de trabalho e de manutenção? Lazer está super bom, estou dormindo quando eu posso. Só que dormir não é lazer. É barato, Dormir quando eu posso. é bom, mas é manutenção, meu amigo. O que tu está fazendo de lazer? Mas eu não tenho tempo para mim. Esse é o ponto que eu queria trazer. Né? Não existe dica, né? Mas assim, tem que ter um tempo para ti. A gente fala muito em casa, isso aqui nem que seja 5 minutos. Fechar os olhos, pensar um pouco, respirar, tomar ciência de ti de novo, porque os efeitos, né, e esse grupo de ajuda aí que você está puxando é extremamente importante. Os efeitos danosos dessa crise, sem previsão de tragédia, obviamente, eles virão com o tempo, porque entre a causa e o efeito tem um delay, tem um espaço de tempo para acontecer. Quanta maluquice, né, virá. Com Ou gente, certeza. sei lá, perdendo emprego, entrando em depressão, não sei. Isso precisa ser trabalhado. A gente vai ter novos posicionamentos, mas precisa ter um tempo para você. E se você não tem esse tempo porque você está sobrecarregado, como é que tu vai repensar o teu projeto? E pessoas, você vai para uma empresa, né? Eu digo que todo mundo tem que ser igual. Não tenho nada contra, mas quer dizer, botar o jaleco, todo mundo fica na mesma altura, no mesmo tamanho, faz a mesma função, e tem que padronizar o comportamento. Pessoas têm níveis de necessidades diferentes, são projetos de vida, socioeconômicos, culturais, né, completamente João, diferentes. E aí tu tem 50 Exato. pessoas na tua equipe e diz assim, por que aquele lá chega atrasado? Né? E tem quem vê o uísque que eu bebo não sabe os tombos que eu levo. Então aquele cara chega atrasado porque tem algum motivo. Ou ele não quer trabalhar nessa empresa, está de saco cheio, ou ele acha que está ganhando pouco, ou ele tem que levar o filho para a escola. Você mergulhou no projeto de vida dele para entender o que está acontecendo? Você usou empatia? Não, aí só criticar é complicado, né? Então, o desafio é grande, meu amigo. Mas tem um belo trabalho pela frente para todos nós aí, né? Com certeza, com certeza. E nós que trabalhamos nessa área, né, João, a tendência é que nós sejamos mais demandados a partir de agora, né? Porque fazer essas conexões, fazer essas relações, que as pessoas. O fato ainda do eu mando e você obedece traz uma questão de estabilidade. Por mais estresse que ela cause, ele traz essa estabilidade, porque eu sei que eu vou chegar lá, meu chefe depende de mim, né? E ele vai mandar eu fazer. Inclusive, eu tive um aluno, João, que ele falava assim, foi muito interessante esse relato dele, que ele falava assim, cara, a gente fez a gente estava falando sobre tempo, e ele falava assim, por que que eu, né? Eu sou o cara na minha equipe, são 10 pessoas na minha equipe, eu sou o cara da minha equipe que o meu chefe passa tudo. Então, tem um problema, eu fico apagando incêndio o dia inteiro. E aí ele virou para mim e falou assim, e eu não sei, toda vez que pinta uma oportunidade de crescimento, eu não vou. Sim.
Aí eu E falei assim, assim ó, pra ele, mas assim, ó, eu vou te dizer uma coisa, se o seu chefe tem 10 pessoas na equipe e você fica apagando incêndio o dia inteiro, e as outras pessoas ele não passa o mesmo volume de trabalho para dividir isso, e sobrecarrega você, e você dá conta, eu também não ia te promover, porque eu preciso de um cara que ia ficar é, apagando incêndio o dia inteiro. Ou quer é dizer, verdade. a questão da urgência de estar sempre fazendo alguma coisa dá uma falsa sensação de importância. E É, aí, o que é teu, essa conexão que você falou de se fazer um com o outro, né? Fazer consigo mesmo, dar aquela parada, você acaba não tendo isso, é. né? E você traz uma coisa bem bacana, né? Velocidade. Velocidade é bacana, é legal, dá adrenalina, né? Dá aquela ligada, assim. Mas dá risco, né? Quanto mais veloz, mais rápido, mais enlouquecido, mais pandêmico, mais, enfim, mais risco. E é um negócio. Eu posso entrar nessa roda. E aí tem arquétipos que explicam bem isso tudo que tu está falando. E às vezes a gente reclama que não é promovido, né? Mas assim, pensa comigo, né? Se a gente não aproveitar essa parada, e a gente estava acostumado numa vibe, né? Imagina só, o metabolismo estava acostumado naquela rotina. Aí agora eu tenho que me gerenciar. Eu não me conhecia. Eu vi um post no Face esses dias que o cara escreveu lá assim: com esse negócio da pandemia, andei conversando aí, encontrei uma pessoa, falei com ela bastante, que é a minha esposa, né? Ela até parece ser uma pessoa bem bacana. Olha Tipo, só. eu acho que a gente vai se dar bem. Reencontrei, né? Então, assim, cara, quem é a tua família, qual que é o teu projeto, e aí você vai dizer o que você está satisfeito ou não está. A minha filha fazia uma pergunta há muito tempo atrás, né, ela tem 15 hoje, quando ela tinha um aninho e pouco, ela perguntava, tá feliz? Reflete sobre isso, aproveita esse isolamento, lê um bom livro, consome alguma coisa legal. Outra coisa importante, a gente teria zilhões de coisas aqui, mas a mídia, né, gente? Aí eu tenho um posicionamento. Vou fazer um merchanzinho aqui, né? Deve estar saindo do forno aí o meu canal do YouTube. Então, é uma coisa que eu estou trabalhando, eu quero fazer um pouco de compartilhar esses papos aqui com vocês. E, gente, independente de A, de B ou de C, da emissora A, B ou C, consome coisa boa. Nós falamos isso esses dias, né, Adriano? Um dia desse nós conversamos, o que tu leva pra cama pra dormir, né? Vai levar um monte de nóia, um monte de problema. Gente, tem alguns canais, algumas coisas que faz 20 dias que eu não assisto. E não tem problema, o mundo não vai deixar de girar por causa disso. Consome coisa de qualidade, cheira os teus filhos, se aproxima, né? Ou se tiver que tomar decisões, eu vou sair da empresa, não vou sair, eu estou preocupado. Que capacidades tu tem? Aproveita para estudar alguma coisa, se tu tiver tempo, para ler alguma coisa boa, né? Para se reorganizar, porque de fato a gente não se conhece, né? Aproveita para reconectar com teu filho, com a tua esposa, porque não tem outro caminho. A gente vai ter que ficar mais um tempinho aí em isolamento social, né? Bom, eu quero, João, te fazer uma proposta aqui, né? Eu não sei se o Guga está aí ainda, mas se ele tiver, eu quero fazer essa proposta para ele, para você, para o Ronald e para o Guga, para a gente montar um debate, um bate-papo online. Não é um debate, né? Mais um bate-papo online. A gente fechar uma sala, né? E convidar algumas pessoas para participar com a gente, como se fosse uma grande aula, mas uma aula de troca, de bate-papo, Uhum. né? Falando sobre o momento atual. Então eu estou te fazendo esse convite aqui, né? Na frente de todo mundo. Então, tipo, eu sei que você não recusaria. Vamos fechar as agendas disso e depois eu vou montar um grupo sobre isso e a gente promove essa aula aí para provavelmente para o final da semana que vem ou no final da outra semana, né? A gente ajeita as agendas direitinho, porque são temas, são discussões que podem alavancar muita alternativa, porque o nosso papel agora é verdadeiramente colaborar, é co-criar, como disse o Ronald. Essa é a hora da gente unir gente capacitada, gente que está afim de fazer, né? Olha lá, tem gente falando que quer participar já. Então, gente, olha só. O que eu quero fazer agora? A gente está faltando 6 minutos para a gente finalizar, 5 minutos, né,
para a gente finalizar esse bate-papo. Então, o João, ele já aceitou, ele fez assim, né? O Guga, eu não sei se ele continua aqui ou não. O Ronald já falou que está tudo certo. Então, a gente combina esse bate-papo, né? A gente vai promover isso nas nossas redes sociais, né? E depois, talvez seja aí seu primeiro vídeo do canal da Win, ou do João Sarati, enfim, como vai ser chamado, para a gente poder realmente trocar, né? Trocar essa ideia e fazer com que essa discussão aí a gente não tenha uma limitação de 1 hora, se precisar estender, Sim, a sim. gente estende, né? Então eu queria te pedir agora, meu amigo, que faça suas considerações finais. Nós temos mais 4 minutinhos, né? Consideração final é uma coisa bem da academia, vai fundo. É, como eu sempre digo, né, em tudo que é capacitação e encontro e tal, é uma coisa que eu queria falar também, me permitir, né, eu sou um cara que eu amo encontro, né, tem um livro do Roberto Crema, da Universidade da Paz, da Unipaz, que é O Poder do Encontro. Gente, esse é o meu livro de cabeceira e tem que ler, porque a gente fala do encontro com as pessoas, que é a primeira etapa, depois tem o encontro consigo mesmo, que é você se enxergar. E aí, depois, o encontro com a tua espiritualidade, com aquelas tuas crenças, né? Com o universo, com o cosmos, que é extremamente importante. Então, eu amo o encontro, agradeço de coração, Adriano, pela oportunidade, me sinto muito à vontade aqui. Eu queria agradecer a minha presença, né? Que eu sempre brinco com isso. Foi, foi uma satisfação ter estado na minha presença, humildemente, né? E dizer para vocês que eu estou numa fase de reconstrução de vida, estou muito feliz. Queria convidar vocês para conhecerem a Win, né, www.win.solutions, vai lá na internet, dá uma olhada, e se quiser ser parceiro é só chegar. O meu propósito e da Janaína é conectar pessoas para co-criar valor, então vamos se desafiar, né? Se a gente soubesse tudo que a gente sabe, olha quanta coisa bacana que a gente tem para compartilhar, né? A Aline, que é uma querida ali, está dizendo sobre as leituras, e então vamos conectar, vamos fazer essa rede bombar, vamos animar, vamos colocar alma nesse negócio. Não vamos ter medo de se abraçar, né? Mesmo que seja virtual, de se aproximar das pessoas. Estejamos juntos, vamos construir isso. Quem é que não está em dificuldade hoje? Né? Tem uma expressão, desculpem, né? O mundo está chato, politicamente correto, mas de nada adianta comer couve e arrotar charque, que a gente fala aqui no sul, né? Quer dizer, sejamos mais autênticos, mais verdadeiros, né? Todos somos frágeis, e eu queria finalizar com isso, né? Da Brené Brown. O que nos sobra dessa crise? Nós somos Eu ia falar humanos. dela também. Cara, e ser humano é ser frágil, ser complexo, ser imperfeito, e somos imperfeitos. Levamos um tombo todo dia, mas levantamos, né, cada vez melhor. Como diz meu pai, né, ele diz assim, como é que está a situação? Tá tudo bem, estamos com pouca munição, batendo em retirada. Vamos lá, vamos firme, né? Vamos ficar de pé, né? Com honra com isso. E eu estou muito feliz, te agradeço de coração, Adriano. E se conecta lá, entra em contato. Lá no site tem o meu telefone celular, tem os outros contatos das redes sociais. E esse é o barato, né? Mas fica assim, eu estou com muitas perguntas, muitas dúvidas nesse momento de crise, mas pensa assim, fica uma dica para vocês, pensa assim, o que te falta nesse momento, né? Realmente, o que tem valor para você nesse momento? Dá uma reconectada, e a gente está exercitando aqui hoje uma coisa que para mim é muito importante, que eu chamo na empresa de Win Hub, que é a conexão de pessoas para gerar uma coisa muito maior, né? Fica o convite a todos que participem, se conectem, eu, o Ronald, o Adriano, o Esdras, que está aí também conectado, a gente está bolando coisas interessantes, vem novidades por aí, foi muito bacana, eu estou felicíssimo, ó, gratidão, Adriano, de coração. Legal. E vamos Legal, fazer bombar esse negócio todo aí, estou bem feliz, Com obrigado certeza. pela oportunidade. Valeu, João. Olha só, então ficou o convite aqui para vocês, né, para a gente poder fazer essa aula online.
que tem uma limitação aí para 100 pessoas. Eu agradeço de coração, meu amigo. Você sabe o quanto eu te admiro e gosto de trocar ideias com você. Nós vamos vir para uma live um pouco mais começar ela mais divertida também, no momento para a gente curtir aqueles bate-papos onde a gente ri bastante também, tá bom? Isso daí vai acontecer no próximo. Faltam 5 segundos. Eu espero você.